Olá pessoal, estamos na aula 17 do nosso curso Catecismo da Igreja em um ano. Hoje nós vamos comentar esses números aí, 925 a 981 do Catecismo da Igreja. Bem-vindo, bem-vinda à nossa aula. Se você tem dúvidas, escreva um e-mail para mim, julianorial@gmail.com. Por favor, não coloque dúvidas na barra de comentários, porque eu não dou conta de acompanhar tudo, né, nos comentários. Eu prefiro que mande e-mail, porque o e-mail com certeza eu vou ver e vou responder. Alguns e-mails eu respondo pessoalmente, eu respondo por e-mail. Outros eu trago aqui para a nossa videoaula. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente alguma coisa. Quanto mais você interagir com esse vídeo, mais você está me ajudando a evangelizar, tá certo? Então, vamos lá. O número 924 até o 930 nós já comentamos na aula passada, né? O que é a vida religiosa, os institutos seculares, as sociedades de vida apostólica. 931, ele encerra essa parte, dizendo que os que professam os conselhos evangélicos têm por missão primeira viver sua consagração. Profissão dos conselhos evangélicos. Profissão quer dizer publicamente, como profissão de fé. Né? Dizer publicamente. Conselhos evangélicos porque não são nem mandamentos divinos e nem obrigatórios para ir para o céu. São conselhos, são sugestões para buscar uma maior perfeição. O Senhor nos aconselha com a sua própria vida a viver castamente, né? Ele viveu castamente, e a castidade não é só para quem faz profissão do voto de castidade, que vive como celibatário, mas você também, que é casado, pode viver a castidade no casamento. Você que é solteiro, pensa em se casar, deve viver a castidade na sua solteirice, né? Castidade é para todos. Os irmãos que fazem profissão dos conselhos evangélicos vivem de modo radical para serem exemplos para nós. Castidade, obediência e pobreza. Então, os religiosos, por exemplo, né? As irmãs, os irmãos, os frades, esses que fazem a profissão dos conselhos evangélicos, a missão deles é viver a consagração. Ah, mas essas irmãs trabalham com o quê? Trabalham com escola, trabalham com hospital, trabalham com pastoral? Bom, elas podem trabalhar também com tudo isso, mas não é a principal missão delas. A principal missão das irmãs é viver a pobreza, a castidade e a obediência. É mais na ordem do ser do que do fazer. Nós que vivemos numa sociedade utilitarista, corremos o risco de achar que, bom, as irmãs são inúteis, então são dispensáveis, já que elas não estão fazendo nada. No caso de algumas irmãs, por exemplo, as irmãs que vivem no mosteiro, a vida contemplativa, o que elas fazem? Elas estão dando formação? Não. Estão fazendo missão? Não. Estão visitando os doentes? Não. Ah, então para que serve? Não tem que servir. A vida religiosa é um ser. É ser sinal do reino de Deus, da vida futura, da vida do céu aqui na terra. Né? Por quê? Porque no céu, o nosso Senhor mesmo disse, né, respondendo àquela pergunta capciosa dos saduceus no Evangelho, né, um homem casou-se com uma mulher, morreu. A mulher casou-se com o irmão daquele falecido, morreu também, etc, etc. De quem que ela vai ser mulher no céu? Jesus diz, olha, isso é coisa aqui da terra. No céu, ninguém se casa nem se dá em casamento. Nós seremos como anjos. Né? Então, a vida do céu é a castidade. Né? É uma união não exclusiva com uma pessoa, mas é uma união com Deus e com o todo da igreja. Né? No céu, a única riqueza vai ser Deus. Não vai ter sala VIP no céu, não vai ter plano de saúde no céu, não vai ter privilégios no céu. Né? Todos nós usufruiremos da riqueza espiritual que é Deus. No céu é a obediência completa, não existe pecado no céu. Não existe como no céu alguém não se submeter inteiramente a Deus. Então,
os 3 conselhos evangélicos são aqui na Terra um sinal da vida do reino de Deus. Um sinal peculiar do mistério da redenção, diz o número 932. 933. O estado religioso manifesta a presença dos bens celestes. Então nós precisamos de religiosos. Você que está me ouvindo, me assistindo, se você sentiu o coração arder quando eu falo isso, atenção, pode ser um sinal de vocação. Pode ser que Nosso Senhor esteja te chamando para a vida religiosa, para a vida consagrada, e você esteja se negando. Parágrafo 5, número 946. Entramos agora na comunhão dos santos. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Nós vamos falar dessas 3 coisas hoje. A comunhão dos santos é exatamente a igreja. É precisamente a igreja. A igreja é igual à comunhão dos santos. Comunhão dos santos em 2 sentidos. 948. Comunhão das coisas santas, nas coisas santas, os sacramentos, a fé, etc., vai dizer aí na frente. E comunhão entre pessoas santas. Lembra que santo quer dizer separado do todo. Todos nós, pelo batismo, somos santificados. Nós podemos não viver concretamente como santos, muitas vezes, infelizmente. Mas, no Novo Testamento, São Paulo, São João, se dirige aos seus irmãos nas cartas, chamando-os de santos. Aos santos eleitos da igreja tal. Então, a comunhão dos santos significa, existe um fundo comum. O número 947 explica isso. Imaginemos que os bens espirituais fossem como bens materiais. Como acontece com bens materiais? Eu deposito no banco. Então, existe um depósito de bens espirituais, que é na igreja. E toda vez que eu faço um ato virtuoso, toda vez que eu pratico a caridade, eu estou aumentando esse fundo. Estou depositando nesse fundo. Toda vez que eu cometo pecado, eu estou retirando, sacando desse fundo, gastando, desperdiçando essa riqueza espiritual. Então, é um fundo comum. Graças a Deus que é assim. Porque uma coisa compensa a outra. Por exemplo, se eu estou na igreja rezando, mas minha oração está muito fraca, eu estou com uma fé muito abalada, eu estou muito distraído, estou muito árido, eu creio na comunhão dos santos. Eu estou em comunhão com um São Domingos, com São Tomás de Aquino, que tem um coração ardente de amor. Esse bem espiritual dele me ajuda. Ou se tem um irmão ali mesmo do lado, cheio de entusiasmo na fé, a oração dele ajuda a minha, que estou passando por um momento de fraqueza na fé. Isso é a comunhão dos santos, a comunhão dos bens espirituais. Quem mais deposita nesse fundo é Cristo, porque Cristo é a plenitude da perfeição. Então os méritos de Cristo na sua vida aqui na Terra são infinitos. É isso também que nós chamamos de indulgência. Quando formos falar da indulgência, nós vamos entender melhor. Indulgência é quando a igreja, que administra esse banco espiritual, esse fundo de bens espirituais, a igreja aplica os méritos de Cristo e dos santos a mim, pecador, para pagar as minhas penas, as minhas dívidas. Então, a comunhão dos santos. Aí, número 949, ele fala da comunhão dos bens espirituais, a comunhão na fé. Nós temos uma só fé, recebida dos apóstolos. A comunhão dos sacramentos, porque os sacramentos são o meio eficaz de comunicar os bens de Cristo a nós. Os 7 sacramentos. Por isso nós precisamos sempre recorrer aos 7 sacramentos. São meios necessários para a nossa salvação. 951. A comunhão dos carismas. O Espírito Santo distribui a cada um dons e carismas para o bem da igreja, em vista do bem de todos, diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios. 953. A comunhão da caridade, com aquilo que eu disse. Todo pecado
prejudica esta comunhão dos santos. Assim como o menor dos atos de caridade traz benefício para todos, né? O meu pecado não prejudica só a mim, prejudica todo o corpo de Cristo. Eu sou membro de um corpo. Eu não estou sozinho diante de Deus, como os protestantes pensam, né? A salvação é algo individual. Eu e meu Deus. Não. Essa não é a fé católica. O que eu faço de bem, de santidade, de virtude, não é bem só para mim. É bem para a igreja. Eu estou enriquecendo a igreja, né? Eu estou fazendo a santidade da igreja brilhar mais e mais. Quando eu cometo um pecado, eu estou prejudicando também não só a mim, mas a igreja. Por isso que eu preciso pedir perdão, não só a Deus. Porque não é só sobre eu e Deus, né? É também sobre a igreja e eu, porque eu sou membro de um corpo. Então meu pecado prejudica a igreja. 954. A comunhão entre a igreja do céu e da terra. Os 3 estados da igreja. O que significa isso? Os 3 estados da igreja, né? Então, existem 3 estados na igreja. A igreja triunfante, né, que é o céu. A igreja militante, que somos nós aqui na terra. E a igreja padecente, né, de padecer, que quer dizer sofrimento, né, a igreja que está sofrendo na purificação, que nós chamamos de purgatório, né? Então existe uma comunhão entre esses 3 estágios da igreja. É uma igreja só, né? Só não existe igreja no inferno. Quem vai para o inferno está excomungado da igreja, não está em comunhão com a igreja. Mas todos esses aqui estão em comunhão com a igreja, é a comunhão dos santos. E é isso que aqui diz, né, o catecismo agora vai dizer, há uma intercessão mútua. Nós daqui rezamos pela igreja do purgatório, o purgatório reza também por nós. Veja, os nossos irmãos do purgatório, eles morreram em estado de graça. Eles já estão com a salvação garantida. E eles estão orando também por nós. Não somos só nós que oramos por eles. Eles também oram por nós. Mas, sobretudo, nós oramos para louvar a igreja triunfante, né? Louvamos os santos, louvamos os anjos. Por eles nós não precisamos rezar, porque eles já estão na glória. Então, para que eu vou rezar pelos santos, né? Eu vou rezar aos santos. Tem muita gente que faz uma confusão com isso, que diz assim, por exemplo, vamos pedir a intercessão de Deus. Ô, gente, Deus não intercede. Quem intercede é Deus Filho, Cristo, sim. O Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós, diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. Mas Deus Pai não intercede. Interceder quer dizer colocar-se entre Deus e nós. Ser mediador, interceder, né? Então, Jesus intercede por nós. Ele é o mediador por excelência, o único. E todos nós, a Virgem Maria, os anjos, os santos, nós aqui na terra, a igreja do purgatório, todos nós participamos do sacerdócio de Cristo. Participamos do ministério de intercessão de Cristo, como membros do corpo dele. É o Cristo total que ora, que intercede, que faz a mediação entre Deus e os homens, né? Então, existe esse intercâmbio aqui entre os 3 estados da igreja. Isso é muito bonito, né? Quando a gente está numa igreja pequenininha, fria, em que as pessoas estão desanimadas, a gente tem que lembrar, olha, não somos só nós aqui. É a igreja triunfante, é a igreja padecente, a igreja é um mistério muito maior do que aquilo que nós estamos vendo, né? Muito bem, podemos passar então. 958, já falamos, né? A comunhão dos falecidos. A igreja terrestre reza pelos defuntos, e os defuntos que estão no purgatório intercedem por nós, né? Muito bem, aí passamos para o parágrafo 6. Falamos da comunhão dos santos, tem um tópico só sobre a Mãe de Deus e da igreja. De vez em quando a gente volta a falar dela, claro, né? Ela é o membro mais excelente da igreja. Está acima dos bispos e do papa, inclusive, né? Embora ela não seja sacerdote, sacerdotisa. Ela está obediente ao papa também.
mas ela é um membro muito mais excelente porque ela é imaculada, concebida sem pecado original. Ela é cheia da graça, né? Então, o lugar de Maria no mistério da igreja é o de tipo da igreja e ícone da igreja, né? O que é tipo? Ele usa aqui até no latim, né? Tipo da igreja. É de onde vem a palavra arquétipo, né? Ela é o tipo da igreja e ela é o ícone da igreja. Ícone quer dizer imagem, né? Então Maria é o tipo da igreja. O que quer dizer isso? Quer dizer que Maria, houve um momento em que ela sozinha representou a igreja toda, no Sábado Santo, né? No Sábado Santo, só Maria permaneceu na igreja. Os apóstolos perderam a esperança, abandonaram, negaram o Senhor, né? Só Maria permaneceu firme na esperança da ressurreição. Então, ela sozinha representa a igreja toda. E ela, ao mesmo tempo, é o ícone da igreja. Aquilo que nós vemos acontecer com Maria nada mais é do que a profecia do que vai acontecer com toda a igreja. Por exemplo, Maria é mãe de Deus. Maria é aquela que gera o Cristo. Veja Apocalipse 12. São João vê uma mulher grávida que está prestes a dar à luz aquele que tem o cetro na mão. Esse menino que está prestes a ser dado à luz é Cristo. Quem é essa mulher? É a igreja, que ao evangelizar, ao batizar, está gerando Cristo, está gerando novos membros de Cristo, né? E é Maria, porque Maria é a mãe de Cristo. Então São João, que levou Maria para morar com ele em Éfeso, cuidou dela até a sua dormição, né? São João tem muito claro que Maria é o ícone da igreja. Se ela foi concebida sem pecado original, é para mostrar profeticamente que a igreja foi predestinada a ser santa. Se ela é assunta ao céu em corpo e alma, ela está ressuscitada, ela é o único corpo, além de nosso Senhor, que está ressuscitado no céu. Os santos não estão ressuscitados ainda, né? Os santos só estão com suas almas no céu, estão aguardando a ressurreição futura, no fim dos tempos. Só Jesus e Maria, só Nosso Senhor e Nossa Senhora estão com seus corpos ressuscitados no céu. Ele por ser o novo Adão, ela por ser a nova Eva, né? Então, ela vive já aquilo que a igreja um dia vai viver. Ela antecipa, como ícone da igreja, aquilo que é o projeto de Deus, digamos assim, para toda a igreja. Muito bem. Ele fala da maternidade de Maria com relação à igreja, totalmente unida a seu filho, também em sua assunção. Ela é a nossa mãe na ordem da graça. Por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora do Filho e à moção do Espírito Santo, Maria é para a igreja um modelo de fé e da caridade. Ela é a realização exemplar da igreja, é o modelo da igreja, o tipo da igreja, né? Ela é mãe na ordem da graça. O que significa isso? Nós temos uma mãe na ordem da natureza. Existem essas duas ordens, né? A ordem da graça, a ordem da natureza e a ordem da graça. Ordem quer dizer ambientes, vamos dizer, né? A ordem da natureza nós chamamos de natural, né? Nós temos uma mãe biológica. Mas na ordem da graça, que nós chamamos de sobrenatural, nós temos Maria e a igreja como nossa mãe, né? Maria, vou colocar assim que é melhor. Maria / igreja. Então, na ordem da natureza, que é a ordem do natural, nós temos a nossa mãe biológica, né? E na ordem da graça, é a ordem do sobrenatural, nós temos como mãe Maria e a igreja. Tá certo?
ela é mãe na ordem da graça. Quer dizer que todo o respeito, obediência que eu devo à minha mãe biológica, eu devo mais ainda a Maria. Porque ela é que gera o Cristo, e eu sou membro de Cristo, do corpo de Cristo, né? Então, ela está continuamente dando à luz o Cristo. Por isso que São Lucas escreveu 2 livros, né? O Evangelho e Atos dos Apóstolos. No Evangelho, São Lucas começa no primeiro capítulo mostrando Maria ficando grávida por ação do Espírito Santo e dando à luz o Cristo, segundo a carne, né? Segundo a natureza humana. Passando para o segundo livro de Lucas, que é Atos dos Apóstolos, né, o livro que ele escreveu, no capítulo 1, Lucas começa falando de novo do nascimento de Cristo, mas agora o nascimento do corpo místico de Cristo. E lá está Maria, no cenáculo, né? Lá está Maria com os apóstolos em oração quando o Espírito Santo veio. Ele veio em Lucas 1 sobre Maria, para que ela engravidasse, e agora ele vem de novo sobre Maria, para que Maria dê à luz o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Olha que coisa linda, né? O papel de Maria é o de mãe na ordem da graça. Por isso, ela é invocada, número 969, ela é invocada com os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira e tantos outros títulos, né, que nós damos a ela. Esses títulos, esse culto que nós oferecemos a Maria, de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Ao contrário, né? Mostra mais ainda a eficácia de Cristo. A Virgem Maria, por estar em contato, por estar a serviço pleno de Cristo, é tão louvada assim por nós por causa de Cristo. Toda a glória, toda a santidade, toda a graça de Maria vem de Cristo. Ela é a obra-prima da redenção operada por Cristo. Então, assim como o artista não fica enciumado quando a gente elogia a obra que ele fez, Deus não vai ficar enciumado quando nós louvamos Maria. Quanto mais nós louvamos Maria, Deus fica todo feliz e diz assim: fui eu que fiz. Bom, o culto da Santíssima Virgem. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela mesma profetizou isso no Magnífica, né? Lucas 1,48. Estou no número 971. Então, o culto que nós rendemos a Maria não é um culto de adoração. Tá certo? Não é um culto de adoração. Adoração só se deve às pessoas divinas. A igreja nos ensina que existe um culto de latria que é só devido às pessoas divinas. Há um culto chamado dulia, que são os santos e anjos, né? Que é a veneração. Maria é um culto de hiperdulia. É o mesmo culto que nós damos aos anjos e aos santos, só que em máximo grau, por ela ser a mãe de Deus. Mas não é latria. Latria é só a Deus. Só a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as pessoas divinas, né? A Trindade. Adoração. Então, latria significa adoração. Então, não existe idolatria quando nós veneramos Maria, porque ela não é um ídolo. Idolatria quer dizer adoração de ídolos, falsos deuses. Maria e os santos não são falsos deuses, não são nem deuses nem falsos deuses, né? São apenas membros excelentes da Igreja Triunfante, que nós louvamos, nós elogiamos, nós reverenciamos por serem como são, santos, e por já pertencerem à glória de Deus. Bom, muito bem. Aí já falamos, né? Maria é o ícone escatológico da igreja. O que a igreja será na pátria, nós já contemplamos em Maria, 972. 973. Maria é mãe onde Cristo é Salvador, né?
Onde Cristo é o Salvador, Maria é mãe. Mesmo os nossos irmãozinhos não católicos, os protestantes, eles não gostam que fala isso, estou falando baixinho. Também eles são filhos de Maria. Também eles, quando chegarem no céu, eles vão entender. Por enquanto eles não entendem, porque, né, foi feita uma deturpação da doutrina e eles não entendem. Mas eles são filhos. Se eles são membros do corpo de Cristo pelo batismo, né, embora eles não tenham os outros sacramentos da igreja, eles não participem dos outros bens espirituais da igreja católica, mas eles têm o principal, que é o batismo. O batismo deles é válido, né? Pelo menos as igrejas que professam a Santíssima Trindade, que aceitam os primeiros concílios, né? Não estou falando aqui de Mormons, aí não, né? Essas igrejas que não aceitam Jesus como Deus, essas não. Mas as igrejas protestantes e evangélicas, e também pentecostais, em geral, batizam validamente. Então, eles têm o batismo. Se eles têm o batismo, então eles são filhos da mãe de Deus. Maria é mãe deles também, embora eles não reconheçam isso. Artigo 10. Creio na remissão dos pecados, ou no perdão dos pecados, dá na mesma, né? Então, quando Cristo deu o Espírito Santo aos apóstolos, deu também o poder de perdoar pecados. João 20, né? Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, etc. Aí tem uma nota aí dizendo, lá na segunda parte do catecismo, quando falarmos dos sacramentos, né, nós vamos falar mais detalhadamente sobre a penitência. Aqui é só en passant, né? 977. Nosso Senhor ligou o perdão dos pecados à fé e ao batismo. Então, o primeiro sacramento que perdoa pecados é o batismo. E ele mostra aí, o santo batismo dá um perdão tão pleno, tão completo, que não fica nem pena para ser paga. Portanto, se alguém morre logo após o batismo, vai para o céu imediatamente. Não tem nem pena para pagar no purgatório. O batismo dá o perdão completo, né? Depois tem a segunda tábua de salvação. O batismo é a primeira, para quem naufragou, né, no oceano do pecado. O batismo é o primeiro, a primeira tábua, para a gente se apegar, para não afogar. A segunda tábua, se eu usei o batismo, não tem outro batismo mais. Eu usei o batismo e pequei gravemente depois. Tem uma segunda tábua, que é a penitência. Essa pode e deve ser usada quantas vezes for preciso, desde que haja sincero arrependimento, né? E arrependimento quer dizer propósito de não pecar mais. Se houver esse arrependimento, não há pecado que a igreja não possa perdoar. 982. Aí já estou até avançando um pouco, né, para a gente fechar aqui, né? Desde que haja arrependimento sincero e o propósito sério de não pecar mais, não cometer mais aquele pecado, todo e qualquer pecado. Ah, mas eu assassinei alguém. Não tem problema. Se você está arrependido sinceramente, vai confessar que a igreja te perdoa. Tem uma citação linda aqui de São João Crisóstomo, né? Os presbíteros receberam um poder que Deus não deu nem aos anjos nem aos arcanjos. Deus sanciona lá do alto tudo o que os sacerdotes fazem aqui embaixo. Claro, o que os sacerdotes fazem no exercício do sacerdócio, na administração dos sacramentos, né? Não é que qualquer coisa, por exemplo, o pecado que o padre faz aqui, Deus sanciona. Não, isso não. Pecado não. Mas o que o padre faz in persona Christi capitis, né? Na pessoa do Cristo cabeça. O padre, quando age para pregar o evangelho, quando age celebrando o sacramento, absolvendo os pecados, celebrando a missa, batizando, etc., ele está agindo na pessoa do Cristo cabeça, né? Nós dizemos assim, ele age in persona Christi capitis. Ele age na pessoa do Cristo, cabeça da igreja. Do Cristo enquanto é cabeça da igreja, né? Então, quando eu digo, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue,
eu não estou agindo na minha pessoa. Olha só que interessante. Ali naquele momento eu estou agindo na pessoa de Cristo. Eu estou emprestando a minha voz, o meu corpo, para que Cristo, a pessoa de Cristo, faça aquilo. Né? Eu mencionei isso já também na aula passada. Tá bom. Terminamos aqui. Tem gente entrando agora no curso. Bem-vindo, bem-vinda. Quem está entrando agora, ou começa lá da aula 1 e vai seguindo, ou pode começar a partir de agora, lendo aqui, seguindo o nosso roteirinho, ó, mês de abril. Lá nos primeiros vídeos do nosso curso, você tem acesso ao link para fazer um download desse material. Começa de onde você pegou o curso e depois, em janeiro do ano que vem, você recomeça, né? Começa do número 1 do Catecismo. Nossa próxima aula vai ser no dia 2 de maio, próxima terça-feira, vai ser a aula 18. Vamos ler até o número 1037. Espero você lá. Uma graça de Deus.